E agora sim a gente começa a nossa entrevista com o ortodontista, Dr. Paulo Stroparo, né? Acertei seu sobrenome, muito bem. Fiquei treinando aqui, né? A gente vai falar um pouquinho então sobre postura, sobre a posturologia, né? Exato. Explica pra gente, doutor, o que é a posturologia? Bom, primeiro, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no seu programa. Assisto muito na minha clínica, até enquanto estou atendendo meus pacientes, né? Muito interessante o programa de vocês. Bom, antes de falar de posturologia, eu gostaria de falar o que é a postura. A postura nada mais é do que a posição ideal do corpo humano, ou seja, aquela postura ereta, aquela postura bonita que dá um charme na pessoa, né? E a posturologia nada mais é do que a prevenção, ela atua na prevenção dos problemas de que uma má postura pode acarretar no paciente, né? Ou seja, dores lombares e tudo mais. Perfeito. E o método de tratamento e diagnóstico, como que funciona? Vamos explicar para quem está nos assistindo. Veja, não é uma nova forma de fazer odontologia ou medicina, é uma nova forma de enxergar, né? A posturologia, ela atua principalmente na causa do problema e não nos sintomas, né? Então, nós tivemos agora um curso com o Dr. Bernard Bricot, que é da França, e ele é o precursor, né, desses estudos, e mostra a importância, né, dos órgãos chamados órgãos captores na postura da pessoa, ou seja, do nosso paciente, né? Os órgãos são os seguintes, eles fazem a manutenção da coluna ereta, né? Os órgãos captores são os pés, os olhos, a pele e também a boca do paciente. Entendi. Eles que fazem a manutenção dessa postura ereta do ser humano. Certo. E qual que é a importância desses órgãos captores? Explica pra gente. Pois é, a importância deles é essa. Eles captam a mensagem, certo? Transmitem para o cérebro e mantêm o corpo humano em uma posição ereta e equilibrada. Eu vou dar um exemplo para vocês poderem entender melhor. Isso. Digamos que você esteja subindo a rampa de um estacionamento, né, um plano inclinado, e o que acontece? A pé, né, não de carro. Quando você está subindo, os pés eles captam que você está num plano inclinado, certo? Os olhos também observam que você está num plano inclinado e automaticamente você inclina teu corpo para frente, certo? Para que você não caia, para que você tenha um bom equilíbrio, certo? Então, aí que está. E não é um método, e não é um estudo novo, é um estudo bem antigo, né? Certo. E quais são os sintomas da má postura? O que sintomas... normalmente a gente pode sentir ou a gente pode perceber visualmente uma pessoa que está com essa má postura? Bom, primeiro a parte estética, né? Quando a gente observa a pessoa que está com uma postura, se fala, ele está meio corcundo, ele está meio tortinho, né? O pessoal chama, né? E a consequência disso são dores de cabeça, dores na face, dores no ombro, dores nas costas, nas pernas, dores generalizadas e podendo dar mais consequências, como problemas de artrose, problemas articulares, né, disfunções. E o que é o tratamento multidisciplinar? Explica pra gente, por que ele é importante também para a saúde das pessoas? Veja, eu não consigo mais trabalhar no meu consultório sem ter ajuda dos outros profissionais, certo? Porque funciona da seguinte forma, a estatística mostra que 15% dos problemas de dor nas costas, de postura, podem vir do problema da mordida, ou seja, da oclusão do paciente. E 85% dos problemas de postura podem atingir a mordida. Então, tanto um afeta o outro, né? Certo. Então, vamos explicar para quem está em casa um pouquinho sobre isso daqui. Então, esse daqui é o primeiro cartaz que nós temos. Gostaria que o senhor explicasse, então, um pouquinho para a gente desse cartaz Veja, aqui. ali no quadrinho superior, né? No quadro superior ali nós temos uma oclusão, né? Que nós ortodontistas, oclusão é o fechamento da mordida, né? Parte estática. Nós ortodontistas e ortopedistas faciais nós classificamos como classe 1, né? Você observa que os dentes estão bem encaixados, os dentes de cima em relação aos dentes de baixo também estão bem encaixados, não existe muita diferença na parte horizontal, ou seja, os dentes de cima não estão para frente, nem os dentes de baixo estão para trás e vice-versa. Você observa que a coluna ela está numa posição ereta. Exatamente. Tá? Se você imaginar o plano do assoalho, você vai ver que a coluna está bem perpendicular ao assoalho. Né? Nos outros dois quadrinhos mais abaixo, você observa
a maloclusão, ou seja, o problema de encaixe em classe 2. O que é classe 2? A classe 2 é quando os dentes de cima estão para frente ou os dentes de baixo estão para trás. Entendi. Porque a mandíbula, a posição da mandíbula condiciona a posição do ombro e também do pescoço. Tá? Entendi. Então, o que você observa? Você observa que existe um plano atrás ali, um pontilhado, e o corpo está jogado para frente, certo? E se for observar também, a coluna está completamente inclinada em direção àquele plano imaginário que é o plano do solo. Exatamente. Né? Tá? E existe também uma outra maloclusão, que é a maloclusão de classe 3, né? Onde os dentes inferiores estão para frente, tá? E isso pode afetar também muito na postura do nosso paciente, das pessoas, né? E observe também como a coluna, como tanto o pescoço quanto o ombro está jogado para trás. Exatamente. Os dois estão jogados para trás, né? Em relação àquele plano imaginário, tá? Então é isso. Só que existem também outros fatores, que são os pés, né? Pés que têm problemas, alguns defeitos, tem pés que pisam mais para fora, pés que pisam mais para dentro. Isso também pode interferir na coluna. Os olhos também, tá? É muito antigo, sabe, esse estudo de posturologia, né? Já data do século XIX, né? Os primeiros estudos que observavam a influência do olho, né, na postura e equilíbrio do paciente. Lá pelo ano de 1890, um pesquisador chamado Wierhode, da Alemanha, ele montou a primeira escola de posturologia, né? Então é importante essa visão europeia ali de ter um paciente como um todo, né? Então eu não consigo tratar apenas... quando o paciente chega com uma disfunção no meu consultório, eu observei que eu tratava, o paciente melhorava, depois de um tempo ocorria a recidiva, né? Até que uma médica, uma paciente minha, 9 anos atrás, me deu o livro de posturologia do Bernard Bricot, que foi esse curso que nós fizemos. E estudei e comecei a aplicar nos meus pacientes esses princípios, né? E observei que junto com os médicos, os oftalmologistas, também os otorrinos, em caso de respiração bucal, né? O fisioterapeuta é uma peça fundamental nesse tipo de tratamento, até os professores de educação física, depois para a reeducação do paciente, eles são importantíssimos nesse trabalho. Nós não conseguimos mais atender o paciente de modo que ele tenha uma cura por um bom tempo, sem a recidiva, sem esse trabalho multidisciplinar. Entendi, isso é bem importante. É muito importante. E esse próximo cartaz aqui, vamos explicar para quem está em casa o que é. Vamos lá? Bom, esse é o caso de uma pacientinha, né? Veja, eu não sei se vão conseguir enxergar bem, mas ela tinha uma deficiência de maxila e ela mordia cruzado na frente, né? Então, na direita na esquerda do vídeo, a gente vê ela antes do tratamento e depois um tratamento ortopédico, né? Dá para observar o antes e o depois. Mudou bastante, né? Mudou bastante, você veja. Agora, imagine eu atender essa paciente quando ela tivesse uns 18 anos. Eu fiz ortopedia nela, né? Ela está em crescimento, fizemos ortopedia facial. É mais fácil quando você é criança? Muito mais fácil. Aí que tá, é a prevenção em primeiro lugar. Se essa paciente chegar no meu consultório com 18 anos de idade, o caso dela é cirúrgico, não tem como fazer, não tem mais o que fazer. Tá certo. Você veja, essa paciente também, ela tem o que nós chamamos de classe 2. Tinha, né? Agora não tem mais, né? Fizemos a primeira fase, que é a fase ortopédica. Você observa que os dentes estão mais para frente, na parte inicial, ali no antes, né? Aí, nós temos, logo depois, de 1 ano de tratamento, ela já tem a oclusão perfeita na região posterior, né? Então, esse foi um trabalho ortopédico e agora nós vamos fazer o refinamento ortodôntico. Ela vai passar por uma fase ortodôntica. Entendi. Tá? Perfeito. Esses outros dois casos... É uma pessoa super sorridente aqui, veja, ó, uma pessoa feliz, né? Veja, esse caso é muito interessante, sabe, Carla? Pelo seguinte, esse é um caso em que nós tratamos o pai primeiro, né? Esse é um caso de mordida cruzada. O que é mordida cruzada? É quando os dentes de cima estão para dentro em relação aos dentes de baixo. Entendi. Né? Até o formato do rosto dele mudou, né? Muda, você observe que essas mordidas cruzadas, quando são unilaterais, principalmente, elas deformam a face do paciente. Tá? Então, você observa que o paciente ele está com a face mais simétrica. E essa é a filhinha dele. É a filha dele? Então, ele puxou o pai, ela, né? Você veja, super sorridente.
ele possuía muitos problemas de dor nas costas, dor nos ombros. Foi feito um trabalho multidisciplinar, até um trabalho exaustivo dele, né? O tratamento dele durou apenas 2 anos. Tá? E você veja, o caso dela, tá? É o mesmo caso do pai, ela tem mordida cruzada do mesmo lado, né? Exato. Observe a simetria de face no antes desta paciente. Exatamente. Tá? Apenas com 10 dias nós resolvemos o problema. Então tá? tem que procurar cedo. Cedo. Um especialista. Mais cedo possível. Né? A partir dos 4 anos é interessante procurar o ortodontista e o ortopedista facial. Essa é a mesma, né? É a mesma que a gente viu. É procurar porque nós prevenimos o problema. Então essa menina, ela não vai ter problema, com certeza, ela não vai ter os mesmos problemas que o pai. E você veja como a genética é interessante, né? Ah, não, com certeza. Isso é bem importante mesmo. Muito importante. Agora eu queria saber uma coisa. Quando se já é adulto, e se não aguenta mais, a pessoa não aguenta mais sobreviver com a dor, com o desconforto e tudo mais. Certo. Normalmente, que tipo de cirurgia é feita? Olha, o último tratamento é o tratamento cirúrgico, né? O tratamento cirúrgico é a última coisa a pensar. Veja, primeiro o paciente chega no meu consultório com essas dores, às vezes ele já vem indicado de algum amigo ortopedista ou algum colega, né? Então nós fazemos o exame da postura no paciente, um exame geral de postura, né? E aí nós fazemos esse trabalho multidisciplinar, né? Primeiro tratando os pés, depois tratando os olhos, né? A pele também é um órgão captor muito interessante, a gente vai observar se não tem cicatrizes na pele que estão repuxando a musculatura do paciente e mexendo também na parte bucal, né? A parte cirúrgica é o último caso, a não ser... A parte cirúrgica é mais para problemas estruturais e não de postura. Quando a gente detecta que o paciente está, vou falar um termo, tortinho, né? Mas esse tortinho não é postura, é estrutura do paciente, é o osso mesmo que está, aí sim vai para a parte cirúrgica. Senão, para cirurgia. Senão nós fazemos a parte postural e nós temos tido muito sucesso nisso aí. Os resultados são realmente surpreendentes. Certo. Uma outra questão é a seguinte. Digamos que o meu filho, ele respira de boca aberta. Tá. A criança respira de boca aberta, toda vez que vai dormir, abre a bocona para respirar. Não respira pelo nariz. A criança, normalmente, ela tem uma fala fanha. Certo. Aí já pode ser um motivo pelo qual ela pode ter um problema futuro grave de coluna. Veja, a respiração bucal leva àquele segundo caso que eu te mostrei, onde o paciente arca, né? Ele se arca para frente. Isso altera toda a estrutura do paciente, e ele vai crescer com esse problema, né? Às vezes o que é postural pode se tornar estrutural e o caso tornar-se cirúrgico. Eu trouxe até um trabalho publicado, se você quiser mostrar também. Por favor. Eu atendo alguns pacientes especiais e esse caso ele foi publicado no Jornal Brasileiro de Odontopediatria e Odontologia do Bebê, certo? A nossa filosofia de trabalho é atender o paciente desde pequenininho, desde a infância. Às vezes até dentro do útero da mãe a gente já faz o acompanhamento. Então é uma paciente que possui uma síndrome rara. Eu mostro, você pode mostrar, né? Então, nós temos ali a paciente portadora, né, de respiração bucal severa, né? Observe a postura dos lábios da pacientinha, né? Tá? Uma respiração muito ofegante, não conseguia dormir direito, não articulava bem as palavras, né? E com um trabalho simples de expansão da maxila, né, que você pode achar já na outra página, ali embaixo, aqui, né? Você observe que ela está com a boquinha fechada, né? Você observe que ela está com a boquinha fechada. Todo o tratamento aqui da criança, aqui embaixo tem a foto. Então mudou a postura, né? Às vezes os pacientes que possuem síndrome, eles têm uma musculatura um pouquinho mais fraca, mas nós chamamos de musculatura hipotônica. Aí entra também mais o trabalho multidisciplinar, né? O trabalho do fisioterapeuta, o trabalho do médico. Não tem como nós trabalharmos sozinhos, nos isolar no consultório. Outra situação é a seguinte, a questão, porque tem muitos pais que acham normal o filho dormir com a boca aberta e respirar com a boca aberta. Né? Acham, não, é fase, não é fase, isso realmente não deve acontecer, né? Mas o que acontece? Não sei se você vai concordar comigo, mas se me corrija, por favor. O nosso céu da boca é assim, certo? Quando você respira com a boca aberta, ele vai fazendo isso aqui. Ele fica mais estreito, exatamente. Né?